Olha, se segura na cadeira que a notícia não é boa não, hein, meu amigo? O Banco Central admitiu que tem expectativa de novos aumentos da inflação no curto, médio e longo prazo. Além disso, o preço dos alimentos deve seguir subindo, segundo a ata da reunião do Copom, divulgada hoje. Pedro Nascimento, nada de alívio por enquanto, né, meu amigo? Boa tarde. Isso mesmo, William. Boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa terça-feira. O cenário preocupante para os próximos meses quando a gente fala da economia brasileira, né? O Banco Central ele divulgou nessa terça-feira essa ata da última reunião do Copom e que decidiu por aumentar a taxa Selic, a taxa básica de juros, em 1 ponto percentual, colocando a Selic no patamar de 13,25%. E vem mais por aí, né, William? Porque o documento já indica uma nova alta na taxa de juros nos próximos meses. A elevação dos juros, né, pra gente que fica tentando entender por que aumentou os juros, né, essa é uma ferramenta que o Banco Central tem para atacar a alta da inflação. E a preocupação maior, segundo essa ata que foi divulgada hoje, que mostra ali quais foram as discussões que decidiram por esse aumento na taxa de juros, é com a inflação, especialmente no setor de alimentos. Nesse documento, o Copom destaca que os preços subiram significativamente, impulsionados pela estiagem e também pelo aumento das carnes, que está muito impactada pelo ciclo do boi. E essa alta ela deve continuar refletindo nos preços a médio prazo, ou seja, traduzindo para o nosso ouvinte, pelos próximos meses não há previsão de queda no preço dos alimentos, a não ser que haja uma interferência do governo, algo que o próprio governo já negou. Então, a previsão é que os preços se mantenham em alta pelos próximos meses, o que pressiona bastante a inflação, e a gente sabe que o aumento nos juros é a ferramenta que o Banco Central tem para atacar justamente essa alta da inflação. E até por isso, né, o colegiado reforçou que o compromisso de conter a inflação pelos próximos meses prevê novas elevações na taxa de juros. O mercado financeiro, inclusive, já projeta que a taxa Selic possa ultrapassar os 15% nesse ano de 2025, algo até então inédito nos últimos 20 anos. Cenário nada animador para a economia brasileira, né, William? Volto com você. Nós vamos fazer o seguinte, eu fui atrás do professor e economista Gilberto Braga, explicar pra gente a situação econômica do Brasil e expectativa para os próximos meses. Professor, conta pra gente aí. A ata do Copom confirmou aquilo que os economistas já vêm repetindo nos últimos tempos. Os juros no Brasil permanecerão altos ao longo de 2025. A taxa Selic deverá ter um novo aumento na próxima reunião do Copom a se realizar no mês de março, de 1 ponto percentual para mais. Isso tudo tem muito a ver com a preocupação com os alimentos. A ata detectou que, no chamado centro da inflação, eles são os principais vilões, e há ainda a preocupação externa com as medidas protecionistas de Donald Trump, ou seja, o cenário para dólar e para exportações, que também é uma das preocupações do Copom. Por conta disso, o cenário econômico para 2025, apesar do desemprego baixo e da economia crescendo, é um cenário de atenção e de preocupação. E por coincidência eu encontrei hoje o nosso comentarista do Itatiaia Agro, Valdir Barbosa, e falei, ô Valdir, me ajuda a entender essa questão do preço dos alimentos? Boa tarde, Valdir, conta pra gente aí. Boa tarde, William Travassos. Eu devo dizer que a forma mais prática de definir a inflação dos alimentos e até quando ela vai, mais ou menos assim. Não adianta você chegar numa área onde se planta batata e pedir para aumentar a produção. Tudo tem um tempo de preparo, de crescimento, de colheita e um custo, o que é mais importante. A laranja, por exemplo, vai mais 2 ou 3 anos para voltar a produzir o que o mercado mundial exige. A laranja foi devastada não só pelo clima, mas também por uma praga chamada greening, aqui no Brasil e na Flórida, nos Estados Unidos. A carne bovina vive um ciclo pecuário da baixa produção e a normalidade deve voltar até o meio de 2026. Os Estados Unidos, maior produtor de carne do mundo, está com o menor rebanho dos últimos 50 anos, então produzindo muito menos. Só para se ter uma ideia, o bezerro, depois que ele entra para a barriga da vaca, são 9 meses de gestação e mais 24 meses para o abate. Então,
passa de 30 meses para você poder criar um bezerro, virar um boi e matá-lo. Se você fizer o abate de forma precoce, também vale. Só que aí é uma carne de qualidade e que custa muito mais caro. O café vai também mais uns 2 anos para uma tentativa de equilíbrio. Plantar café agora, entre o preparo do terreno, o plantio, crescimento e a primeira produção, 3 anos. Além disso, o agricultor depende dos aumentos dos insumos que na maioria vem do dólar, vem lá de fora. Incentivar o crédito agrícola, o crédito já existe, está à disposição. O problema são os juros altos. E o governo precisa de fomentar o seguro rural que ele não olha no momento de um clima muito adverso. Ok, meu caro William Travassos? Obrigado, Valdir, pela participação. Depois disso, eu só tenho a dizer uma coisa para vocês. Não adianta gravar vídeo, né, na Granja do Torto dizendo que vai melhorar a sua horta para achar a solução para baixar o preço dos alimentos para o povo brasileiro. Vai ser preciso mais do que isso. E não adianta ficar fazendo propaganda, apesar que eu já entendi que governo fraco precisa de propaganda forte. Você sabe como tá a tua vida e como tá difícil. E a gente tem que cobrar para que essas pessoas enxerguem como nós estamos vivendo.